Ela era só uma babá. Ele, um rei preso a um trono. Mas o amor de uma criança foi o elo invisível entre dois mundos destinados a se encontrar, mesmo quando tudo conspirava contra. A tarde caía como véu dourado sobre as ruas de Londres. As nuvens carregavam a melancolia típica do céu inglês, enquanto os lampiões antigos começavam a acender sua luz tímida. Juliana caminhava pelas calçadas de paralelepípedos, sentindo o vento frio lhe acariciar o rosto e bagunçar os fios soltos de seus cabelos. Seus passos ecoavam como uma oração silenciosa, a prece de uma mulher que, pela primeira vez em dias, respirava liberdade. Ela havia dedicado toda a viagem à família Dubier, cuidando com zelo do pequeno Jonatas como se fosse seu próprio filho. Agora, naquela única tarde de folga, queria viver um sonho singelo, tomar o verdadeiro chá inglês. Não em um salão elegante de turistas, mas em algum recanto escondido onde a tradição tivesse gosto de verdade. Seus olhos encontraram uma porta de madeira envelhecida com uma pequena placa dourada escrita à mão. Era discreto, quase secreto, envolto por eras que escorriam pelas paredes de tijolos. Ela entrou. O aroma do chá de bergamota e pão quente a envolveu como um abraço. O ambiente era acolhedor. A madeira escura, velas acesas, cortinas de renda e uma areira crepitando. Havia poucas pessoas ali, o que a agradou. Escolheu um canto próximo à janela em arco, de onde podia ver a rua e o reflexo do entardecer nos vidros embaçados. Boa tarde, senhorita. O de sempre? Perguntou a garçonete, sorrindo com simpatia. Não sei o que é o de sempre, mas quero algo bem inglês, com alma e açúcar, respondeu Juliana rindo baixo. Enquanto esperava, deixou o olhar passear pelo salão. Seus olhos pousaram em um grupo de homens conversando num canto mais afastado. Um deles a fitava com intensidade. Tinha olhos verde esmeralda, de um brilho que incomodava mais do que seduzia. Juliana desviou o olhar, o coração ligeiramente acelerado. Não por interesse, mas por desconforto. Por que me olha assim? Não sou daqui. Não pertenço a esse mundo de homens bem vestidos e relógios de bolso reluzentes. Virou-se de costas para ele, tentando ignorar o arrepio que percorreu sua espinha. So hit me up Histórias e Amores apresenta would you hit me up? A Babá do Filho do Rei. De onde você assiste este vídeo? Não se esqueça de comentar. E então o viu. Na mesa ao lado, um menino de cerca de 4 anos chorava com soluços sufocados, as bochechas rubras de angústia. Diante dele, uma mulher tentava lhe empurrar colheradas de sopa com impaciência visível. Seus gestos eram bruscos, sua voz fria. Não havia ternura, só tédio. Juliana apertou os lábios. Essa mulher não é a mãe. Mamãe não trata uma criança assim. Quando a mulher largou os talheres com exasperação e caminhou até o homem de olhos verdes, o mesmo que a observava, Juliana não resistiu. Levantou-se com passos hesitantes e se aproximou do menino.
Ei, ei, pequeno, o que houve? Sua voz saiu doce, baixa, como se estivesse ninando o próprio vento. O menino ergueu os olhos marejados e, ao ver o rosto gentil diante de si, estendeu os bracinhos com um soluço triste. Juliana se agachou, tomou-o nos braços e ele se aninhou em seu ombro como se a conhecesse há vidas. Está tudo bem, você está segura agora, murmurou, acariciando-lhe os cabelos cor-de-mel. O salão inteiro pareceu silenciar. Do outro lado do salão, o homem de olhos verdes assistia a cena com os olhos fixos. Havia uma tensão em sua mandíbula, um misto de alívio e surpresa. Pela primeira vez em muito tempo, seu filho parava de chorar. De repente, um grito. Afastem-se! Alguém bradou. Juliana se virou a tempo de ver o homem sacando uma arma, apontando diretamente para ela ou para a criança em seus braços. O tempo parou. Ela não pensou. Apenas se jogou no chão, protegendo o menino com o próprio corpo. O estampido ecoou. Havia fumaça, gritos, correria. Homens bem vestidos se revelaram seguranças. Em segundos, o atirador foi imobilizado. O menino chorava baixinho, abraçado ao pescoço de Juliana. Ela tremia dos pés à cabeça, mas não o soltava. Estava viva, ele também. Você salvou a vida do meu filho. Uma voz grave e embargada rompeu o silêncio. Ela ergueu os olhos e viu, diante de si, o homem de olhos verdes. Mas agora havia uma autoridade em sua postura, uma reverência nos olhares ao redor. Eu sou Elias, rei de Drazila, ele disse, abaixando-se ao lado dela. E este é Arthur, meu filho, meu herdeiro. O salão já havia se acalmado. O atirador fora levado, os seguranças retornavam às suas posições e o chá agora esfriava nas xícaras esquecidas. Mas Juliana ainda estava ali, ajoelhada no chão de madeira antiga, com o pequeno Arthur nos braços, o coração ainda tamborilando como asas presas. Ela acariciava o menino com suavidade, sussurrando palavras que nem ela compreendia, como se fossem canções vindas do ventre da alma. Está tudo bem, meu amor. Passou. Você está seguro. Sua voz era um afago quente como o colo de mãe. Arthur a olhava como se tivesse encontrado, enfim, o porto. Pequenos dedos seguravam o tecido do casaco dela com força. Suas lágrimas, antes desesperadas, agora escorriam em silêncio. Lágrimas de alívio. O medo ainda tremia em seus cílios, mas já não era absoluto. Um silêncio reverente se instalou ao redor deles. O rei Elias os observava com algo novo no olhar, algo que nem ele sabia nomear. Havia ali gratidão, sim, mas também havia ternura, espanto e um tipo raro de paz. Aquela mulher simples, estrangeira, vestida com um casaco puído e um cabelo desalinhado, tinha feito o que ninguém havia conseguido em meses: acalmar seu filho, com um olhar, um gesto, um abraço. Ele nunca deixou ninguém tocá-lo assim, desde que a mãe morreu. Elias falou baixo, como quem confessa um pecado ao vento. Juliana ergueu os olhos. Ele só precisava de amor. Não há criança que resista a um colo verdadeiro. Essas palavras, simples como um lençol branco ao sol, cortaram o rei mais do que qualquer espada. Porque ele sabia, no fundo, que
Apesar de todo ouro e glória, o trono não oferecia calor. Oferecia segurança, mas não aconchego. Juliana ajeitou Arthur no colo, sentindo que agora ele dormia. O pequeno príncipe adormeceu com a cabeça em seu peito, escutando o compasso calmo de um coração que não queria coroas nem castelos. Só o bem-estar de uma criança que nem era sua. Elias se ajoelhou ao lado dela. Permita-me saber seu nome. Ela hesitou por um instante. A presença dele era imponente, mas seus olhos... os olhos já não tinham aquela frieza de antes. Agora pareciam verdes de floresta molhada, acolhedores como sombra em dia quente. Juliana Ramos. Juliana, ele repetiu como se saboreasse cada sílaba. Você salvou o herdeiro de Drazila e talvez tenha salvado também algo em mim. Ela corou, baixou os olhos. Eu não fiz nada demais. Apenas fui humana. Elias suspirou. Nunca havia conhecido alguém tão humilde. As mulheres da corte carregavam vaidade nos cabelos e ambição nas palavras. Juliana, ao contrário, parecia feita de carne, flor e terra, genuína, sem adornos. O chefe da segurança do rei se aproximou sério. Majestade, a babá do príncipe sumiu logo após o ataque. Temos fortes razões para crer que ela fazia parte do atentado. Recebemos relatórios. O nome dela está vinculado a um grupo extremista que se opõe à monarquia. Elias apertou os lábios, o sangue gelado. Ela foi indicada por conselheiros da Casa Real, murmurou. E mesmo assim, quis matar meu filho. Juliana olhou o rei com uma mistura de surpresa e compaixão. Sentiu nele o peso de um homem traído, não apenas pela segurança de seu palácio, mas pela ilusão de controle. E agora? O que vai fazer? Ela perguntou. Elias voltou a olhar para Arthur dormindo, tão pequeno, tão indefeso, envolto no mundo de intrigas e ameaças. Então olhou para Juliana com resolução renovada. Agora eu vou pedir que você venha conosco. Quero que seja a nova babá de meu filho. Não por obrigação, não por gratidão, mas porque ele já a escolheu. Juliana abriu a boca pasma. Majestade, eu sou apenas uma funcionária temporária de uma família brasileira. Vim como acompanhante. Minha passagem de volta é daqui a 3 dias. Seu destino mudou hoje. E, se aceitar, terá não apenas uma nova vida, mas também um lar. Um lar de verdade. Ele se levantou e estendeu a mão para ela como um convite silencioso. Por um segundo, ela hesitou. Seus olhos pousaram sobre Arthur dormindo em seu colo. Depois, ergueu o olhar para aquele homem de realeza e cicatrizes. Algo dentro dela sussurrou que aquele encontro não fora acaso. Ela segurou a mão do rei. E ali, naquele pequeno gesto, o destino começou a ser reescrito. A limusine preta deslizou pelas ruas de Londres como uma serpente de luxo e silêncio. Juliana, sentada entre o rei Elias e um segurança que mal piscava, olhava pela janela sem conseguir assimilar tudo o que acontecera. O pequeno Arthur dormia em seu colo, os cílios repousando sobre as bochechas como plumas de algodão. O casaco dela ainda trazia o aroma da sopa derramada e o calor da emoção recente.
mas seus pensamentos estavam distantes, confusos, presos entre a realidade e o absurdo. Era tudo real mesmo? Um rei? Um palácio? Um convite? Está tudo bem? A voz de Elias soou grave, mas com uma nota suave. Ela desviou os olhos da janela e o encarou. O olhar verde dele já não a intimidava. Era como uma floresta que começava a revelar suas clareiras. Acho que ainda estou tentando acordar, murmurou, com um sorriso pequeno. Num instante, eu só queria tomar um chá. No outro, estou com um príncipe em meus braços ao lado de um rei. Elias sorriu, um sorriso breve, mas sincero. A vida real, às vezes, parece mais improvável que a fantasia. Juliana baixou os olhos para Arthur. Ele é adorável. Há tanta doçura nesse menino, mas também tanta solidão. O rei desviou o olhar. A dor enrijeceu sua expressão. Desde que a mãe dele morreu, ele se fechou no mundo só dele. Evitava toques, chorava por horas. Eu tentei, acredite, mas sempre pareceu que o trono era uma barreira entre nós. Juliana observou a vulnerabilidade em suas palavras. Não era o rei quem falava ali, mas o homem, o pai. Não há trono que substitua um colo, ela disse, e as palavras foram como bálsamo em feridas abertas. Depois de horas de voo e um pequeno percurso de carro, a limusine entrou pelos portões do Palácio de Drasila, uma construção que mesclava o estilo vitoriano com torres góticas e jardins suspensos. A imponência era tamanha que Juliana perdeu o fôlego. Meu Deus! Sussurrou apertando o menino contra o peito. Bem-vinda ao meu mundo, Juliana. Elias murmurou, olhando-a como quem apresenta um segredo, não uma fortaleza. O carro parou diante de uma escadaria branca. Criados se alinharam, inclinando a cabeça. O chefe de segurança se aproximou, murmurando algo ao rei em voz baixa. Elias assentiu com um movimento quase imperceptível. Eles entraram. O interior era ainda mais grandioso. Lustres de cristal, tapeçarias bordadas à mão, retratos ancestrais que pareciam seguir seus passos com os olhos. E, ao mesmo tempo, um frio impessoal que se espalhava como névoa entre as paredes. Juliana foi conduzida até um salão menor, onde uma criada mais velha aguardava com roupas secas e uma xícara de chá fumegante. Arthur ainda dormia e ela se sentou em um divã, o corpo finalmente se permitindo sentir o cansaço. Elias ficou de pé, observando os dois em silêncio. Juliana, você entende a gravidade do que ocorreu hoje? Ela ergueu os olhos, só então notando a rigidez em sua expressão. A babá anterior fazia parte de uma conspiração. Tudo foi cuidadosamente articulado, desde a recomendação dela até a sua atuação. A arma usada no atentado veio de dentro do palácio. Juliana levou uma das mãos à boca estarrecida. E Arthur? Ele corre risco? Sempre. Ele é o único herdeiro de uma monarquia milenar que, apesar de simbólica, ainda incomoda muita gente. Por isso, eu preciso de alguém que o ame e o proteja. Não por obrigações contratuais, mas por instinto. E porque acha que eu...
porque ele parou de chorar nos seus braços. A voz dele tremeu quase imperceptível. Porque você o olhou como uma mãe, não como uma babá, nem como uma súdita. Ela baixou os olhos, tentando esconder a emoção que nascia, mas que ardia como o sol de verão. Mas e a corte? E os ministros? Não irão se opor? Já se opõem. Ele disse com um leve toque de ironia. Mas um rei que teme o sussurro dos conselheiros não protege o próprio filho. Eu não sou mais um homem político, Juliana. Hoje sou apenas um pai. Um silêncio profundo se formou, e dentro dele uma decisão invisível foi tomada. Juliana se ergueu devagar e entregou Arthur nos braços do pai. O menino, ainda dormindo, aninhou-se com naturalidade. Elias o segurou como quem segura um mundo. Majestade, ela disse com voz firme, aceito o convite. Ficarei, pelo tempo que for necessário. Obrigado, Elias sussurrou, sem saber se agradecia como rei ou como homem. Naquele instante, o palácio de Drazila não era feito de mármore nem de coroas. Era feito de um novo começo. O palácio de Drazila parecia um castelo tirado de um sonho antigo ou de um pesadelo esplendoroso. De dia, era uma pintura viva de mármore branco e cúpulas douradas. De noite, parecia respirar sombras, como se a própria história de seus reis e rainhas se arrastasse por seus corredores em forma de ecos. Juliana caminhava lentamente, guiada por Annette, a criada-chefe, que a tratava com cordialidade neutra. As paredes estavam cobertas de tapeçarias retratando antigas batalhas, casamentos reais, cerimônias e coroações. Mas, sob a beleza, havia algo inominável. Uma sensação de que tudo ali era velado, mantido sob controle. Seu quarto ficava em uma ala afastada, próxima ao jardim de lavandas, e possuía uma varanda que dava vista para um lago em formato de meia-lua. Quando chegou, respirou fundo, tentando absorver o momento. Aqui será sua morada enquanto estiver com o príncipe Arthur. O rei deseja que esteja próxima, disse Annette, deixando a mala de Juliana ao pé da cama. E isso incomoda alguém? Juliana perguntou com um sorriso tímido, mas direto. Annette hesitou por um segundo. O palácio é como uma harpa. Cada corda tem um tom, e cada tom seu segredo. E então saiu deixando no ar mais do que palavras. Juliana se sentou na cama, acariciando a colcha de linho bordado. Lá fora, a noite nascia com estrelas frias. Lá dentro, o vazio ecoava como um aviso. No dia seguinte, o pequeno Arthur correu para os braços dela ao vê-la no corredor. Nenhuma cerimônia, nenhum medo, nenhuma formalidade. Apenas um abraço puro, como só as crianças sabem dar. Eu achei que você tinha ido embora como a outra, ele disse baixinho. Juliana o ergueu no colo. Eu estou aqui. E, enquanto você quiser, vou continuar aqui. Arthur tocou o rosto dela com a pontinha dos dedos, como se testasse a verdade. Depois sorriu, aquele sorriso que curava os silêncios de todo o palácio. A partir de então, os dias começaram a ganhar cor. Juliana e Arthur corriam pelos jardins, plantavam flores secretamente na estufa, alimentavam os cines do lago escondido e às vezes se deitavam sobre os salgueiros e inventavam histórias. O rei observava de longe.
às vezes da janela, outras vezes de perto, mas em silêncio. Ele via o filho rir, cantar, brincar, coisas que não aconteciam desde o luto. E no meio dessa alegria havia sempre ela, Juliana, tão viva, tão simples, tão presente. Uma tarde, ao encontrá-la na biblioteca real, Elias cruzou os braços, apoiando-se no umbral da porta. Você transformou esse palácio. Antes, ele era cheio de luxo, mas vazio de riso. Juliana levantou os olhos do livro de contos que lia para Arthur e sorriu. Crianças não precisam de coroas, precisam de colo, de chão, de cor. Só isso. O rei caminhou lentamente até eles. Arthur dormia com a cabeça apoiada no colo de Juliana, o polegar ainda entre os dedos. Você fala como uma mãe. Elias murmurou, sentando-se na poltrona à frente dela. Juliana desviou os olhos sem saber o que dizer. Seu coração oscilava como uma corda esticada entre a razão e o sentimento. Já cuidou de muitos filhos? Ele perguntou curioso. Nenhum que fosse meu, respondeu com um suspiro. Mas talvez, no fundo, eu seja mãe de todos os que precisam de um abraço quando o mundo é cruel demais. Elias sentiu algo que há muito tempo não sentia. Admiração profunda. Não por status, não por aparência, mas por essência. E o seu mundo, Juliana, ele também já foi cruel com você? Ela olhou para ele e por um instante foi como se o silêncio entre eles se acendesse em faíscas. Mas ela apenas disse, já, mas eu sobrevivi. Ele concordou, como quem entende, como quem também sobreviveu. A partir daquele dia, o rei começou a procurá-la mais. Ora no jardim, ora no salão de chá, ora na biblioteca. Os diálogos entre eles se tornaram mais frequentes, mas sempre contidos, respeitosos, como os dois pássaros ainda com medo de voar. Mas dentro do peito de ambos havia algo que começava a se desabrochar. Como as flores que Arthur e Juliana haviam plantado na estufa. Silencioso, mas inevitável. O palácio, aos poucos, também percebia. Os olhos das damas da corte passavam a julgar Juliana com mais acidez. Os sorrisos se tornaram mais escassos, os murmúrios mais constantes. Mas ela permanecia firme, não por orgulho, mas por lealdade ao pequeno príncipe. Por respeito a si mesma e talvez, só talvez, por algo que estava nascendo no seu peito e que envolvia o homem de olhos verdes, cuja dor era tão antiga quanto o mármore que pisava. O outono havia chegado a Drasila. As folhas douradas dançavam pelos jardins como pequenos segredos levados pelo vento. No pátio interno do palácio, Juliana observava Arthur correndo entre as fontes, a risada dele ecoando como sinos em dia de festa. Ela se agachou esperando que ele viesse até ela para o jogo de sempre, mas foi surpreendida por outro visitante. Posso brincar também? Disse a voz inconfundível do rei. Juliana se virou, surpresa, e ali estava Elias, sem a armadura invisível do poder, sem coroa, sem soldados.
Apenas um homem de mangas arregaçadas, com um brilho juvenil no olhar. Ele tirou os sapatos, caminhou pela grama e se aproximou do filho, que gritou: "Papai, vai brincar de esconder com a gente?" Elias olhou para Juliana. Ela sorriu, sem precisar responder. Naquela tarde, o palácio parecia um lar. Riram juntos, correram atrás de bolhas de sabão feitas por Arthur, comeram uvas diretamente da videira. Quando o sol começou a se esconder atrás das montanhas, os três estavam deitados sob a grande figueira real, os olhos fixos no céu que se tornava rosa. Arthur dormia no meio dos dois, como uma ponte feita de inocência. Juliana sentia a pulsação desacelerar. Ali, com o rosto voltado para as nuvens, tudo parecia possível. Tudo, menos o que sentia. Porque mesmo que não dissesse em voz alta, mesmo que não admitisse nem a si mesma, o rei já morava em seu pensamento. Foi Elias quem quebrou o silêncio. Há muito tempo eu não sabia o que era paz. Juliana virou o rosto em sua direção. Ele estava com os olhos fechados e o perfil dele, à luz do crepúsculo, parecia esculpido pela própria natureza. Havia beleza ali, mas também solidão. "E o que é agora?" ela sussurrou. Ele a olhou, o olhar mais longo que já trocaram. Havia ternura, dúvida e desejo. "Agora, tudo parece perigosamente doce", ele murmurou. Juliana se sentou como se fugisse de um pensamento proibido. Alisou o vestido com as mãos trêmulas. "Majestade, talvez eu devesse ir." "Por que sempre me chama de majestade quando está assustada?" Ela o encarou, os olhos marejando sem razão aparente. "Porque é o único lembrete de que não devo me aproximar." O silêncio que se seguiu foi cortante. Arthur ainda dormia alheio ao peso que os dois adultos carregavam no peito. Elias se aproximou devagar. "Juliana, meu coração não é uma terra fácil. Foi devastado, queimado, saqueado. E só há pouco percebi que ele ainda é fértil." Ela tentou conter as lágrimas. "Eu sou só uma mulher comum. Vim aqui cuidar de um menino, não roubar o afeto do pai." "Mas não é isso que você fez," ele disse. "Você não roubou, você curou, sem pedir nada em troca." Ela ficou de pé. "E mesmo assim, tudo isso é impossível. Você está prometida a outra mulher. O seu povo jamais aceitaria uma babá no trono." Ele também se levantou, olhando-a com mais dor do que autoridade. "Talvez meu povo precise reaprender o que é amor. Mas não vou negar, estou preso. Preso a tratados, alianças, aparências. Se eu a escolher, perderei apoios, alianças e estabilidades. E se não me escolher, perderá a si mesmo," ela disse com um sussurro que cortou como lâmina. Então se foi. Será que este amor vai ter um final feliz? Não perca o segundo capítulo, dia 12/7/2025, às 18 horas.